E aí, gente, tudo bem? Parece que a pergunta mais comum no meio gospel sempre foi se o cristão pode ouvir música secular. Essa é a discussão mais comum no meio cristão. Essa e quando se fala de bebida. Sobre bebida eu já falei em um vídeo passado aí por esses dias. Agora, quando se fala de música, eu não gravei nada, não falei nada ainda, por já achar que é um tema bastante já batido, digamos assim, mas sempre tem aqueles que têm dúvidas sinceras, talvez um novo convertido, ou então alguém cristão há muito tempo, mas que não tem uma boa base bíblica para opinar a respeito desse tema. E nós, para opinar, nós precisamos da palavra de Deus. O cristão não se baseia no achismo, ele se baseia em uma interpretação fiel das Escrituras. Então, meu nome é Antônio Aquino, sou pastor na Igreja Reformada Deus Presente e vamos dar uma estudada na Bíblia a respeito dessa questão da música. O cristão pode ouvir música secular? Então, já até digo, quem for comentar aí, se quiser, junto com o versículo, dê a sua explicação desse versículo para a gente entender como é que você enxerga esse ponto. E só o achismo, para mim, eu não acho interessante. Não é o eu acho que guia a vida cristã, mas a orientação da palavra de Deus. Então, coloquei a Bíblia aqui no fundo, porque a gente vai analisar alguns versículos. A gente vai comentar alguns versículos, a gente vai dar algumas orientações gerais, e vai falar um pouco sobre a hipocrisia, a gente vai falar um pouco sobre a associação com alguns cantores e as ocasiões ao ouvir determinadas músicas, ok? Então vamos lá, olhar aqui rapidamente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aqui diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que tudo que a gente vai ouvir tem que ser algo gospel, ou sei lá, que está lá nos inários, e que é alguém feito por algum músico cristão. E então, quando se fala beber, comer ou fazer qualquer coisa, isso inclui ouvir música. E tem que ser para a glória de Deus. E o ser para a glória de Deus implica em ser algo gospel, como eu acabei de falar. Seja um cantor cristão que fez a música, um músico gospel, ou que sejam músicas que estão ali nos inários. Então, resumindo para eles, essa é a interpretação desse versículo. Como que eu enxergo esse versículo? Aqui o apóstolo Paulo está falando da nossa liberdade cristã. Então nós, como cristãos e somos livres em Cristo, eu sou livre para comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, mas que eu tenho que fazer para a glória de Deus, porque nossa vida é uma vida que não é para nós, mas é para Deus. Então, tendo dito isso, o que seria fazer algo para a glória de Deus e não fazer para a glória de Deus? Então, quando eu faço algo para a glória de Deus, eu estou dando o meu bom testemunho, eu estou vendo coisas boas naquilo que eu estou fazendo, eu estou pensando em Deus, eu estou glorificando a Deus enquanto eu faço. Então, por exemplo, se eu estou assistindo um filme ou ouvindo alguma música, eu posso identificar coisas boas naquilo que eu estou ouvindo. Então, se eu estou ouvindo uma música qualquer e a música fala de bondade, fala da natureza, fala de amor, são coisas que eu sei que Deus criou e que Deus enxerga essas coisas como coisas boas. Então, se Deus criou todas as coisas, Deus criou a bondade, o amor, a natureza, criou a justiça, criou tantas coisas nesse mundo, então são coisas que se eu escuto e identifico isso em uma música ou num filme, eu não teria problema em ouvir ou fazer ou assistir, porque aquilo está glorificando a Deus como um criador de coisas boas que nós podemos usufruir ou comentar ou falar delas. Então, ao existir músicas românticas que estão falando ali de forma sadia de um relacionamento entre homem e uma mulher. Então não teria nenhum problema também ouvir esse tipo de música. Agora, quando a gente fala também fazer para a glória de Deus, a gente olha também como que é não fazer para a glória de Deus. Então aí é outro detalhe que a gente pode observar. Existem músicas ou filmes ou qualquer outra
atividade que estão promovendo o pecado, promovendo coisas que não agradam a Deus. Então tem muitas músicas imorais, muitos filmes imorais que mostram o pecado como coisas boas e que você vai se dar bem praticando elas, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos nos abster do mal e do pecado, porque isso é algo que ofende a santidade de Deus e não promove um bom testemunho da nossa parte. Então essas são coisas que nós devemos nos afastar, porque não promovem a glória de Deus. Então nós sabemos que a música brasileira é uma das músicas mais imorais que existe quando se fala de funk, quando se fala de agora dessa nova onda do sertanejo aí. Então aqui eu não estou falando muito do gênero, estou falando do conteúdo. O gênero, cada um tem o seu gosto. Mas, infelizmente, são gêneros associados com práticas pecaminosas, com coisas ruins e que ofendem a pessoa de Deus, ofendem a palavra de Deus. Então, nesse sentido, elas não promovem a glória de Deus. Estou falando do conteúdo. Então, músicas que têm conteúdos que denigrem os valores bíblicos, os valores cristãos e o que Deus tem para nós, são músicas que nós devemos nos afastar, porque não estão promovendo a glória de Deus. Então essa seria a minha interpretação desse versículo. Quando você vai para outro versículo bem utilizado, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o texto lá vai diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então algumas pessoas pegam esse versículo e falam assim: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Então uma coisa que não me convém é ouvir música secular. Então ele diz assim: se não me convém ouvir música secular, para você também não convém ouvir música secular. Você também não pode ouvir música secular. Se eu não posso ouvir música secular porque não me convém, então você também é proibido de ouvir música secular. Então elas pegam algo que serviu para a vida delas, né, usam a experiência delas e querem projetar na vida de outras pessoas e obrigar as outras pessoas a terem as mesmas práticas delas. Ou seja, algumas pessoas falam assim: jogar sinuca não me convém, então é proibido você jogar sinuca também. Jogar truco não me convém, é proibido você jogar truco também. É proibido jogar futebol e assistir futebol, então você é proibido de jogar futebol e assistir futebol. Não me convém assistir novela, então você está proibido de assistir novela também. Quem não concorda com a visão dele do não convém, essa pessoa ela é julgada, essa pessoa ela tem a sua santidade questionada e tudo mais. Então como que eu enxergo esse versículo? A Bíblia está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa parte aqui algumas pessoas não se atêm. Então tem práticas, tem coisas que quando eu me envolvo com elas, elas me dominam. Elas me dominam de forma tal que eu posso até começar a pecar ao fazer essas coisas. Então vamos supor, se eu estou ouvindo uma música e essa música, como eu falei, ela não promove a glória de Deus porque é uma música imoral, é uma música que ofende os valores de Deus, os valores bíblicos, e eu acho que isso não tem nada a ver, que eu acho isso a coisa mais normal, então na verdade a música já me dominou. Essa música que poderia ser lícita de eu ouvir, a prática de ouvir música, que poderia ser algo lícito para mim, algo bom que eu poderia usar para a glória de Deus, já me dominou. O famoso nada a ver, o famoso não tem problema, isso já me dominou de forma tal que agora eu já estou pecando através dessas coisas. Eu já estou me envolvendo com a impureza. O contexto aqui não é nem sobre música. Aqui o contexto é sobre impureza. Veja só aqui, quando você fala de impureza sexual, aqui o contexto aqui é sobre imoralidade sexual.
O versículo 13 fala: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aqui fala no versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, você tem o seu corpo. Tudo que você faz com o seu corpo, ele pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, algo imoral, algo que vai contra os padrões de Deus. Ou seja, aqui a gente está falando da imoralidade sexual. A gente está falando de impureza. Então, ao ouvir uma música, eu posso ouvir de forma que não vai ofender a Deus, mas eu também posso utilizar a música para ofender a Deus. Quando eu estou ouvindo uma música e geralmente, infelizmente, as pessoas estão dançando de forma sensual, de forma a atrair os outros sexualmente, estão ali promovendo a promiscuidade sexual, e vejo crianças de 2, 3 anos sendo ensinadas a ficar rebolando até o chão por adolescentes e pessoas mais velhas. Então, não convém a essas pessoas ouvir essas músicas imorais, essas músicas que não promovem nada de bom, não promovem nada que Deus possa olhar e enxergar algum valor nelas. Mas essas pessoas já gostam tanto dessas práticas que já estão dominadas por elas. Ou seja, você tem que ter o discernimento para fazer algo. Quando você não tem discernimento, é fácil de você ser dominado por essas coisas. É igual assistir alguma coisa. Você pode assistir muitas coisas, mas se você se viciar em assistir série, você já foi dominado pela televisão, pelo entretenimento. Por quê? É lícito você assistir um seriado num qualquer canal desse de streaming aí, qualquer serviço de streaming. Você pode assistir, é lícito, né? Não é algo proibido, mas se você passa a ser dominado por essas coisas, então ali já se tornou algo ruim. Então você deixa de trabalhar, você deixa de cuidar da sua casa, você deixa de ir para a igreja, porque você já foi dominado, era algo lícito que já te dominou. Então todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Seu corpo não pode ser dominado, você não pode pecar. Qualquer pecado, seja impureza, seja qualquer outro tipo de pecado, através dessa coisa que você poderia fazer de forma que é até lícita, mas você usou para fins malignos, fins perniciosos. Então, algumas pessoas, por exemplo, vão falar, não pode usar internet. Alguns cristãos mais radicais querem ter maldade na internet. Tem maldade em todo lugar no mundo, mas você tem que saber filtrar, você não pode ser dominado por elas. Então, algumas pessoas podem usar a internet para coisas boas, vão pesquisar, aprender mais sobre a palavra de Deus, encontrar esse vídeo aqui, então estão fazendo bom uso. Então, é algo que é lícito, mas algumas pessoas são dominadas por essas coisas, como a internet, e daí passam a assistir pornografia, assistir algo que não agrada a Deus, se envolver com essas coisas e se tornam dominados por elas. Então, essa é a minha interpretação desse versículo, que você é livre para utilizar praticamente tudo que tem nesse mundo, mas desde que você não seja dominado por essas coisas e que não seja dominado de forma tal que você vá utilizar essas coisas para ofender a Deus, para ofender os valores bíblicos, ofender o seu irmão. E a partir dessas coisas você deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, deixa de amar o próximo, deixa de se amar, deixa de amar a si mesmo. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Um outro versículo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está perto do 1 Coríntios 10, 31, que a gente comentou antes do versículo passado. Se o texto diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, nem todas edificam. Aí as pessoas pegam assim e falam, nem todas edificam.
Em que vai me edificar assistir jogo de futebol? Então eu não posso assistir jogo de futebol, está proibido ver jogo de futebol. O que novela me edifica? Edifica em nada. Então eu não posso assistir novela e você também não pode. Você também não pode assistir jogo de futebol nem a novela. Fala assim, olha, eu não escuto música secular, não me convém, eu só escuto música gospel. Música secular, música que não é gospel, não me convém. Então você também não pode ouvir. Então é muito perigoso porque você quer impor seu padrão de santidade sobre a vida das pessoas. Isso é assunto para outro vídeo, quando a gente fala de algo chamado legalismo, ou seja, você cria regras, você cria leis que o cristão só é cristão verdadeiro, quer dizer, se você segue as leis que você elaborou. Você tem sua visão do que é certo e errado e você começa a criar regras que nem estão na palavra de Deus, você se equivoca em algumas interpretações e quer forçar as outras pessoas, forçar os outros irmãos a seguirem as suas regras para que você seja um cristão verdadeiro e que você possa ser salvo. Se você não segue a sua cartilha de regras, você não será salvo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Veja só, o texto está falando que todas as coisas são lícitas, nem tudo convém, é verdade. Tem coisas que a gente pode fazer ou não pode, mas tem coisas que não é interessante a gente fazer. Tem coisas que não vão te edificar, não vão te promover de alguma forma que vai trazer algo bom para a sua vida. Mas aqui o texto está falando que a gente que o melhor caminho para isso aí resolver é pensar no outro. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o do outro. Então vamos lá, vamos voltar para o assunto da música. Eu vou ouvir alguma música e pode ser que alguma música me edifique. Eu vejo algo bom. É uma música romântica e essa música romântica, ela sei lá, me estimula a ir ali dentro e dar um beijo, um abraço da minha esposa. Mas não era uma música gospel. É uma música que fala sobre a natureza. Está falando dos animais, do céu. E isso me faz olhar para o céu e lembrar que Deus criou todas as coisas. Olhar para o meu cachorro e ser grato a Deus porque Deus foi gente boa demais em ter criado o cachorro. Então isso está me edificando, isso está trazendo algo bom para a minha vida, mesmo que não tenha sido algo diretamente gospel. Certo? Entende a questão? Então eu posso comer algo que não é gospel, mas eu posso falar, Deus, obrigado, abençoa esse cozinheiro, obrigado porque o Senhor inventou o arroz, obrigado porque o Senhor inventou o feijão, mas ali não era um prato gospel, não era um prato que você não sabe nem a procedência do cozinheiro que estava lá na cozinha do restaurante elaborando aquele prato. Talvez é um satanista, talvez é um ateu, e você nem sabe a procedência da comida, mas quando chega, até a comida te edificou, porque você comeu, você foi grato a Deus que te deu condição de comer aquele alimento. Deus, ele pode estar sendo glorificado e as pessoas estão sendo edificadas naquela conversa ali, enquanto as pessoas tomam aquela refeição. Então, são momentos que edificam, né? Como eu falei, não, tem gente que pega, o que edifica é o que é feito gospel, o que é feito diretamente como algo cristão, e não é assim que eu enxergo, mas se é algo que eu vejo, como o texto diz aqui, tem que buscar o interesse do outro. Quando o texto fala que ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem, nós precisamos lembrar que tudo que nós fazemos tem consequências na vida do próximo. Então tem coisa que eu vou fazer que eu não vai melhorar a minha relação com o próximo, nem melhorar a relação do meu próximo com Deus. Então, se eu sou aquele cristão chato que quer impor a minha opinião sobre o próximo, eu já estou buscando o meu interesse, não o interesse do meu irmão. Tenho que ter sabedoria. Então, se eu estou fazendo o meu irmão ser proibido de fazer algo porque não está na minha lista de regras, então eu não estou buscando o interesse dele, eu estou buscando os meus interesses.
Então eu tenho que ter sabedoria. Vou usar as minhas opiniões para obrigar alguém a fazer algo, obrigar alguém a não fazer algo, só para o meu interesse prevalecer. A gente tem que tomar cuidado. O versículo 25 vai dizer: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos os convidar e quiserdes, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Aqui é o contexto de os cristãos poderiam comer carne sacrificada a ídolos, sim ou não? Alguns irmãos vão dizer que pode, outros vão dizer que não pode. Os que dizem que pode é porque sabe que o ídolo não existe. Não existe lá o Deus, o ídolo, a entidade a qual aquela carne foi sacrificada para adorar esses ídolos, que aqui Paulo vai dizer que não existe. Então, se é algo que não existe, poderia comer sem problema algum. Aí tem a visão dos que dizem: não posso comer porque foi carne sacrificada a ídolos, não foi algo feito para Deus, foi sacrificado a ídolos e a demônios. Então, por causa disso, eles preferem se abster dessa carne, se alimentar dessa carne. E aí, quando o texto fala: ninguém busca o seu próprio interesse do outro, então, assim, dependendo do contexto, abra mão de comer carne, não coma. Né? Para aqueles que comem, deixem de comer, então, para não ter que arrumar confusão com aquele seu irmão que prefere dizer que não come carne. Então, vamos supor, está numa situação que você gosta de ouvir a sua música secular, mas você está perto de algum irmão que não gosta de ouvir música secular, então não force ele a ouvir a sua música secular. Você sabe que ele não gosta, não faz parte do perfil dele ouvir música secular? Não escute perto dele, não arrume confusão com ele. Se quer ouvir, escuta lá quando você estiver tranquilo, bota o seu fone de ouvido, ou escute próximo de pessoas que também não se sentem constrangidas ouvindo música secular. Tenha sabedoria, porque você não pode ser julgado, ter sua liberdade de consciência julgada pelo próximo irmão. É o que está sendo dito aqui no versículo 29. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Que Paulo está falando de forma retórica, né? Eu tenho a minha consciência e a minha liberdade em Cristo. Então, se eu tenho a minha posição a respeito de determinada coisa, então eu vou ficar com a minha posição, o irmão vai ficar com a dele, e ninguém fique julgando o outro, condenando o outro. Um acha que pode, o outro acha que não pode, então cada um siga a sua vida e vá prestar contas a Deus. Vá prestar contas a Deus. E aí o texto vai voltar a continuar até chegar no versículo 31. Portanto, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você faz algo, faça para a glória de Deus. Se você deixe de fazer pensando na glória de Deus também, e não em pensar em querer ficar julgando a vida do próximo, em querer ficar regulando a vida do próximo. Ok? Um outro versículo bem comum são versículos que estão relacionados ao santo e o profano. Vou dar um exemplo. Levítico 10, versículo 10. O texto vai falar o seguinte: vinho ou bebida forte, estou lendo o versículo 9 primeiro. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferenças entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então aqui há o contraste entre o santo e o profano. Outro versículo vai falar sobre isso aí, ó, Ezequiel 44, cadê? Ezequiel 44, versículo 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o mundo e o limpo. Aqui
tanto esse versículo quanto o versículo que eu li anteriormente, de Levítico 10:10, está falando sobre os sacerdotes, tá? Em Ezequiel 22:26, voltando um pouco nesse mesmo livro, 22:26, está falando assim, ó: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados e escondem os olhos, e assim sou profanado nos meios deles. Então, aqui, entender essa questão do santo e profano não é separar entre o que é gospel e o que não é gospel, entre o que é secular e o que é o sagrado aqui em relação às coisas que nós podemos fazer. Precisa entender aqui que essa palavra reflete algo no sentido de que você está pegando algo santificado para ser utilizado exclusivamente na obra de Deus, onde é algo que é realmente para ser usado dentro do templo, ali como é o contexto da época, e você pega essas coisas e começa a usar para os seus próprios interesses, e você até utiliza essas coisas para o seu momento de pecado ali. Vamos ir para a prática aqui hoje. Vamos esclarecer isso aí. Você tem o seu púlpito e você usa o púlpito para, ao invés de pregar a palavra de Deus de forma santa, você começa a pregar mentiras, você começa a ensinar coisas que não estão a palavra de Deus. Então você está profanando algo que é santo, que seria o ato de você pregar a palavra. Entenderam? Você pregar a palavra de Deus, você ensinar as coisas de Deus, ali é um momento que exige santidade, e você distorce porque você é um adepto da teologia da prosperidade, da teologia coaching, você é adepto de qualquer coisa que vai distorcer a palavra de Deus para você tirar o foco de Cristo da pregação. E talvez algumas pessoas vão mais além, querem tirar vantagens financeiras, então você profanou aquilo que era santo. Então você tem, vamos dar outro exemplo, você tem o momento do louvor. Muitas igrejas hoje estão colocando músicas seculares na hora do louvor. Isso para mim também é profanar aquilo que é santo, no sentido de que quando você escolhe músicas para o momento do culto e da adoração pública, essas músicas devem ser para adorar a Deus, para honrar o que Cristo fez na cruz, para glorificar Deus de alguma forma. E as pessoas usam músicas que não tem nada a ver com aquele momento, não se encaixam naquele momento. Colocam músicas que não estão adorando a Deus, não estão glorificando a Deus naquele momento de adoração pública. Então isso seria profanar o ato do culto público, da adoração pública. Então você pega algo que deveria ser feito de forma santa e exclusiva para Deus, distorce aquilo, então você acabou profanando aquilo que era para ser separado para Deus naquele momento. Então essa é a diferença entre santo e o profano. Pegar algo exclusivo que era para a glória de Deus ali naquele ato, naquele momento, ao usar aquela coisa. Ali esse contexto dos sacerdotes, eles estavam profanando o quê? O templo e tudo que era feito no templo. Era algo para ser exclusivo para Deus, e eles estavam envolvendo com pecado, porque os sacerdotes não estavam sendo honestos, eles eram corruptos. Então aquele templo e as coisas que eram feitas ali, era para ser feitas ali, como os sacrifícios, estavam sendo tudo realizado de forma bagunçada. Os sacerdotes estavam em pecado, então isso estava profanando aquele momento de oferecer as ofertas. Eles mentiam, eles estavam com a vida toda errada, eles não estavam em santidade e estavam profanando o local do templo e tudo que era realizado ali no templo.
Então, vamos lá. O que a gente pode falar, então, mais a respeito disso aí? Quais são as orientações gerais que eu daria? Assim, algumas pessoas vão falar que as músicas têm poder para influenciar. Sim, é verdade. Então, seja sábio ao escolher as músicas que você escuta. Por quê? Porque algumas músicas vão te influenciar de forma positiva e outras de forma negativa. Tem músicas muito depressivas, músicas que só falam coisa ruim, coisas negativas. Então, se aquilo não está te fazendo bem, evite ouvir essas músicas. São coisas que não vão te edificar, são coisas que não vão te dar um bem-estar, são coisas que não vão te aproximar mais de Deus, melhorar a sua vida. Então tome cuidado com essas músicas. Eu serviria com séries também. Às vezes é uma série que não está acrescentando nada positivo na sua vida. E você assiste, você fica mais triste, você fica mais depressivo. Então, eu até estimulado a pecar. Achava que o pecado é algo normal e que você pode praticar e está justificado porque o mundo é mau, então se você pecar, não tem problema porque os outros são pecadores também. E a carne é fraca e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, quando a gente fala também em escolher música, algumas pessoas vão falar assim, só pode escolher música gospel. Agora a gente tem que tomar cuidado porque infelizmente muitas músicas ditas gospel só são feitas para vender dinheiro, a letra é muito fraca, a letra não é bíblica e a gente não tem como entrar na cabeça daquele músico que elaborou essa música para distinguir isso. Só quem sabe é Deus. E aí, mas pela lógica de fazer tudo só para a glória de Deus, você teria que filtrar essas músicas também, até as ditas gospel. Como é que você faz? Você não faz. Você simplesmente deduz que a música foi feita realmente para Deus, não foi feita exclusivamente para o mercado, e você canta ela, gosta dela. Por quê? Porque para você foi edificado e você glorificou através daquela música dita gospel, né? Às vezes o cantor não é nem cristão de verdade, ele não quer nem saber das coisas de Deus, como a gente infelizmente vê aí na mídia. Muitos cantores ditos gospel levam a vida devassa, uma vida bagunçada, quando não estão ali no palco, lá na frente, e o que a gente faz? A gente não se importa muito com essas coisas na hora de escolher as músicas. Mas, ainda dentro das orientações gerais, tem versículos realmente que nos ajudam a escolher uma música de qualidade? Sim, se você olhar Filipenses 4, versículo 8, o texto diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então essa seria a diretriz para você escolher uma música ou o que você vai fazer na sua vida. É algo justo? Tem coisas justas ali, ele promove a justiça ou a injustiça? É algo verdadeiro? Está promovendo a mentira? É algo puro ou está promovendo a impureza? É algo amável, é algo que você pode amar e gostar daquilo ou não? Tem boa fama aquilo? É algo que é visto com bons olhos? Há alguma virtude? Você consegue tirar algo de valor daquilo para a sua vida? Há algum louvor? Ou seja, aquilo engrandece o Deus de alguma forma por talvez ter criado alguma coisa, por ser o centro de nossas vidas? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se tem músicas que atendem a esse versículo de forma positiva, você pode ouvir aquela música, seja gospel ou seja secular. Aqui não está fazendo distinção entre secular ou gospel. Ele está falando para olhar o conteúdo. Então escute músicas boas e evite as músicas ruins, que não promovem o que está aqui em Filipenses 4, 8. Então, como dizem por aí, não existe música gospel e secular, existe música boa e ruim. Eu acho que isso é respaldado aqui pelo versículo 8 de Filipenses 4. Em 1 Coríntios 10, 31, a gente já falou e eu não vou repetir, fazer tudo para a glória de Deus. Então, não desonra a Deus e ver valor, tem valores que são valores bíblicos, então é algo que pode ser
que pode ser levado em conta também, pode ser valorizado também. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o nosso tempo. Vamos supor, se você é do louvor, tenha sabedoria. Se você é do louvor e só tem tempo para ouvir música secular, talvez isso seja um problema na sua vida, porque você tem que ensaiar, você sozinho, você tem que ensaiar com o grupo de louvor, e você só passa tempo ouvindo música que não é gospel, talvez você já foi dominado por essas coisas. E a gente já viu que nenhuma das coisas que são listas podem nos dominar. Então, tenha sabedoria. Assim como eu sou pastor e eu tenho que preparar bem uma pregação, eu não vou passar tempo só lendo notícia que não presta, só lendo as notícias do mundo, só lendo notícia de política, lendo livro de ficção, e aí eu deixo de examinar a palavra de Deus, algum livro de teologia que vai me auxiliar na pregação, livro, algum comentário bíblico, e isso prejudica o meu tempo devocional com Deus e meu tempo de qualidade para preparar as coisas de Deus, uma pregação ou uma aula. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, que coisas boas não venham atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ter sabedoria. Em relação à música, como eu falei também. Você vai ouvir música secular, você é do louvor e você não nem saia mais das músicas do louvor para tocar bem, cantar bem, porque você só quer saber de música secular. Tome cuidado, porque você já pode ter sido dominado pela música e já não te faz bem mais. A gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a hipocrisia, porque a gente vê pessoas que falam assim, olha, é proibido ouvir música secular, é proibido. Ele colocou na conjunto de regras e leis dele lá que é proibido ouvir música secular, porque não edifica ele, não convém. Então ele criou lá um pecado dele. É pecado ouvir música secular. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque isso pode ter uma hipocrisia por trás. A pessoa fala que não escuta música secular, mas para ela passa o dia assistindo um famoso dorama aí, porque agora a moda do dorama entre os cristãos cresceu bastante, porque diz que é uma novela mais light, que não tem tanto escândalo, não mostra tanta coisa ruim como as novelas da Globo, tem coisas boas, tem fala dos valores da família e tudo mais, mas ainda assim o dorama não é gospel. O dorama não é algo cristão, de fato. Então, você, da mesma forma que você fala assim, o dorama não tem maldade, então eu posso assistir. Então tem música secular que também não tem maldade, você poderia ouvir. Só que aí você pega os seus valores, você pega a sua caixinha de regras e quer impor sobre o próximo. Então você fala assim, olha, irmão tal, dorama não é pecado. Este dorama não é pecado, porque não tem maldade. Mas música gospel, música secular, é proibido e é pecado você ouvir. Então a gente pode estar caindo aí no legalismo e querer julgar a vida alheia. A gente tem que tomar cuidado com isso. E até, se vocês observarem, tem muita música gospel aí, que o ritmo é bem dançante, que as pessoas, você observa que tem os irmãos ouvindo a música, doido para rebolar, mas ele se segura para não perder a santidade, né? Então, assim, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Tem músicas gospel que as pessoas pegam ali os ritmos mais dançantes, ritmos que o mundo gosta de dançar e rebolar, aí pegam um hino, uma música gospel famosa, coloca naquele ritmo, que é um ritmo que vai te estimular a dançar, a querer rebolar, e você vai ficar se segurando assim na sua mente, você estaria fazendo a mesma coisa que o mundo faria. Mas como é algo gospel, você fica ali se segurando. Então, se for para ficar ali ouvindo algo que é gospel e você ficar ao mesmo tempo pensando na letra da música que é gospel, é bonita, e do outro lado você está ali lutando para não ficar rebolando até o chão, talvez essa música já não te edifique, viu? Talvez já não seja algo que você deva ficar admirando, né? Muita música aí que o povo parece que só usa aquela música dita gospel, algumas músicas eletrônicas, eu gosto de música eletrônica, alguns ritmos, tipo uns pagodões, uns samba muito doido aí, que a música vai te estimular a
vai ficar dançando muito doido aí, a rebolar por aí, mas você, como é um cristão, você fica ali se lutando, lutando contra a carne para se conter. Então, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não tente lutar contra o mundo através de alguma coisa de gospel, porque tem gente que até solta a franga mesmo, tá nem aí. Ah, vou rebolar e dançar aqui, mas é gospel, gospel pode. Não pode. Você não pode ficar usando a música gospel para promover sensualidade e ficar sem modéstia no uso das roupas e provocando os irmãos, porque é algo gospel. Tem que ter sabedoria nisso aí. Outra coisa que é importante falar é a questão da associação. Uns dizem que você sabe que um cantor leva uma vida toda errada, então você evite. A gente sabe que no mundo tem músicas que o cantor, o músico, ele leva a vida toda errada, uma vida promíscua na sexualidade, nas drogas, é um cara, uma mulher desrespeitosa, e você fala assim, não, mas eu posso ouvir a música aqui porque não tem problema nenhum, eu não vou ser contaminado. Beleza, mas tem algumas pessoas que vão falar assim, é proibido porque essa pessoa leva a vida toda errada. Então, ele disse que não pode ouvir essa música porque o cidadão que compôs, o artista, a vida dele é toda bagunçada. Então você não pode. Ele faz uma associação com o artista, não separa a música do artista. Eu concordo em pontos aí. Por quê? Porque essa associação com os artistas depende. Há cantores no meio gospel que criaram músicas muito boas, antigas até, mas que hoje não dão bom testemunho, seja nas atitudes ou nas falas. Então as pessoas fazem a separação. A gospel eu vou escutar, mesmo que o cantor esteja desviado, afastado do evangelho. Mas como a música é gospel, eu vou cantar. Veja, a música é gospel, é boa, mas o cantor toca a vida toda errada, talvez está até desviado. Aí essa música pode. E o do mundo, ele já é do mundo, ele não vai levar a vida de santidade de um cristão, porque ele não é realmente do mundo. Mas aí não pode. Então, a gente tem dois pesos e duas medidas. A música você escolhe pela vida que o cidadão que compôs leva. Então, eu acho que você teria que ser coerente nisso aí, tá? Vamos supor, a música secular lá, o autor, o compositor, ele promove satanismo, mundanismo, promiscuidade, tudo que não presta. Então, eu acho sim que seria bom você se afastar dessas coisas. Nós nos afastarmos das músicas desse artista que só promove o que não presta. Mas também, se for assim, se o cristão está com a vida toda errada, toda bagunçada, e você fica falando que as músicas dele pode cantar também, eu acho que aí são dois pesos, duas medidas. Então eu acho que seria bom se afastar também. Falar, não vou ouvir essas músicas, porque essas músicas, deu fulano de tal, o irmão agora está afastado, não quer saber de Deus, está falando mal da igreja, então a gente tem que ter sabedoria nisso aí também. Quando se fala da associação com o músico, o cantor. A gente está falando agora, vou falar um detalhe sobre ocasiões. Veja, algumas pessoas vão falar assim, que tudo depende do local. De certa forma, sim, vamos supor, há ritmos que não convém ser tocados lá no culto de domingo. Você vai botar lá um funk, um sertanejo, um techno, um trance, um house, alguma coisa assim, toda dançante lá na hora do culto, provavelmente você vai estimular os irmãos só a satisfazer a sua carne, a dançar e a rebolar, e não vai satisfazer o momento ali que deve ser de adoração a Deus, refletir na sua vida espiritual, se arrepender dos seus pecados, pensar em Cristo, o que ele fez na cruz. Então há ritmos que eu acho que não combinam com o ambiente de culto, com evento na igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Músicas que querem promover uma sensualidade, música que não vai te estimular pensar mais espiritualmente do que se satisfazer aí a sua carne. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí.
E pode ser músicas que você pode ouvir no seu carro, na sua casa, não teria problema com isso. Quando você tá lá na academia, você vai ficar ouvindo o quê? Música ambiente, música que te faz dormir, não. Você quer uma música que te estimule a ficar ali mais animado, estimulado para fazer seus exercícios. Quem faz academia sabe aí que às vezes a gente tá lá na academia e já tá cansado, não tá tão disposto. Então você quer uma música animada. Então você não vai colocar uma música triste lá para tentar ser estimulado na academia. Então os ritmos têm o seu lugar, têm o seu momento. Agora em relação a locais, veja, ia show pode? Volta para aquilo que eu comentei no vídeo da bebida um pouco hoje. A gente tem que pensar mais no próximo. Quando eu estou indo a shows, indo a eventos, eu estou muitas vezes num ambiente que não é um ambiente saudável para o cristão, é um ambiente onde pode estar havendo o consumo de drogas, de promiscuidade sexual, de valores que não convém com o cristão, então seria bom a gente evitar. Eu sei que há alguns cantores mais antigos que é aquele show, digamos assim, que todo mundo vai, fica sentadinho na mesa, o garçom vai servir lá o seu prato, alguma coisa, é uma coisa bem organizada, é como se fosse uma apresentação mesmo, ele parece mais com uma peça de teatro do que um show propriamente dito. Então a gente tem que tomar cuidado com os ambientes. A questão analisada é o ambiente, ambientes que não são adequados. Então quando a gente fala isso, tome cuidado para não ser um cristão baladeiro, achar que não tem nada a ver o ambiente, aí você vai, daqui a pouco você está nas baladas aí da night, curtindo a night, tá aí como diz o ditado, tá aí na pegação porque achou que ouvir música secular não era pecado, daqui a pouco você já foi dominado pela música, pela festa, pelos pecados, pela promiscuidade, por tudo aquilo que não presta. Tome cuidado com isso aí. Ambientes que não são adequados para o cristão. E se você observar, tem muitos cristãos que já vieram desse mundo de farra, desse mundo de balada. Aí ele chega na igreja, aceita Cristo, recebe Cristo e você vai ficar falando para ele, não tem nada a ver não. Na verdade você está estimulando ele a voltar lá pro mundão de novo, ali para as práticas que ele lutou para se salvar delas, escapar delas, você quer ficar colocando na cabeça desses irmãos que não tem nada a ver ir para balada, ir para show. Então tome cuidado com isso aí. Evite ir para show. Se você quer muito ir, tenha muita certeza que não seja um ambiente pecaminoso, que promove só o que não presta. Então, na conclusão, vamos lá para a gente terminar logo, o vídeo já ficou bem longo. Seja sábio para escolher o que ouvir. Então, seja sábio para escolher o que ouvir, seja música dita gospel ou secular. Porque tem muita música gospel que não é bíblica. É gospel porque talvez o cantor que criou é gospel, né? Mas a letra não tem base bíblica, muita heresia, promove valores que não são cristãos, só quer promover coisa que não deve o cristão promover, e a gente tem que ter sabedoria em relação a isso aí, você tem que ter esse discernimento. E em relação à música secular, se não edifica a sua vida, está te afastando de Deus, se afaste dessas músicas. Se não promove a glória de Deus, só fala de coisa que não presta, promove você, incentiva você a fazer coisas que não prestam, também se afaste dessas músicas. Saiba a ocasião, não vai ficar querendo escandalizar, provocar os irmãos. Se você escuta, não vai provocar os irmãos que não escutam. Ficar lá botando o Roberto Carlos ou os tuts-tuts, os dance dos anos 90 perto dos irmãos que não gostam de música secular, não fique provocando eles, né? E se você não escuta música secular, não fique regulando o seu irmão, desligando o som da casa dele, não fique regulando a vida do irmão e condenando e julgando ele, dizendo que ele não vai para o céu só porque ele não escuta as músicas do gospel aí. Então, tem que ter sabedoria. Então, cuidado com os julgamentos e o resumo é: faça tudo para a glória de Deus. Faça algo para a glória de Deus e deixe de fazer algo para a glória de Deus também.
Então é isso. Deixa suas opiniões aí. E aí, você escuta, não escuta? Qual o seu critério para escolher uma música para ouvir? Quais são os ambientes que você escuta essa música? E aí, tem algum testemunho relacionado a isso? Então deixe aí nos seus comentários. Deixa o like, se inscreve no comentário, deixa a sua sugestão de próximos vídeos aí. Eu vou tentar trazer versículos bíblicos para a gente discutir em cima do tema. Grande abraço, Deus abençoe.